Fala aí, galera, da terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e o nosso objetivo hoje é falar de transporte. Adivinha? Assunto importantíssimo para qualquer vestibular do Brasil. Transporte, precisamos saber muito sobre isso. Para falar de transporte no Brasil e no mundo, é importante a gente analisar todo o processo histórico. Primeiro o seguinte, qual é a importância do transporte no Brasil e no mundo? Bom, o transporte serve para transportar pessoas, mercadorias, inclusive a questão dos serviços. Se você pensa, por exemplo, como chega aquela mercadoria na sua casa, você tem que pensar no transporte. Ela pode vir por navio, pelo caminhão ou até pelo transporte aéreo, já que a tecnologia fez com que hoje nós tivéssemos uma dinamização muito grande no processo de transporte no mundo. Só para dar um exemplo para vocês, quanto tempo Dom João VI demorou a chegar no Brasil lá no século XIX? Sei lá, 3 meses. Quanto tempo você, que vai sair de férias e vai para Portugal, vai demorar para sair daqui do Brasil para ir para Portugal? 8 horas? A distância variou? Houve uma diminuição? Não. Apenas o sistema de transporte foi diferente. Essa evolução que é importante a gente analisar. O transporte no Brasil, ele tem o seu auge no processo do transporte ferroviário. As ferrovias foram fundamentais, principalmente para o escoamento da produção. Aqui no Brasil, a ferrovia chega com o Barão de Mauá, praticamente no final do século XIX. E, como eu falei, fundamental principalmente para a economia cafeeira. Até 1930, se utilizava muito trem. Entretanto, logo depois, o trem ficou abandonado. A rede ferroviária no Brasil praticamente foi esquecida. Nós transportávamos aproximadamente 100 milhões de passageiros. Hoje, transportamos apenas 1 milhão nessa rede ferroviária. E adivinha o que aconteceu? Nós passamos a ser um país urbano industrial. Então, nós deixamos de ter a ferrovia como base e passamos por uma questão muito interessante e muito importante para você, que certamente conhece isso. Nós passamos por um Brasil rodoviário, que a gente chama de Brasil rodoviarista. Hoje, certamente, vocês pensam em ter um veículo em casa, não pensam? Pensam em ter um carro. A gente faz 18 anos, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, tirar a carteira de habilitação. É isso mesmo, o Brasil se tornou um país rodoviário. A partir da década de 1950, o Brasil transforma o seu modelo de transporte. Em 1930, o trem já tinha sido abandonado. E nós começamos a entender que a entrada das multinacionais no Brasil influenciaram demais no nosso processo de transporte. E adivinha quais foram essas multinacionais? Certamente vocês acertaram. As automobilísticas. E foram essas que fizeram com que o Brasil se tornasse um país rodoviarista. Como assim, Roberto? Um país rodoviarista? Nós passamos a ter como prioridade o transporte rodoviário no nosso território. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque construir uma rodovia é melhor. Bom, já posso colocar o seguinte, a gente chama de prós e contras da rodovia no Brasil. Primeiro que ela é muito fácil de ser construída. Qualquer lugar você constrói uma rodovia. E ela é muito flexível e barata. A construção de uma rodovia é muito barata. Entretanto, ela tem os seus custos de manutenção. Então, ela tem contras. Não só os custos de manutenção, mas os gastos dessas rodovias. Então, isso pesa muito hoje no bolso do consumidor. Ou você acha que quando o produto encarece no mercado, qual o fator que pode influenciar isso? Certamente, o combustível, o pedágio e a manutenção dessas rodovias. Por isso, infelizmente, nós concentramos todo o nosso processo de carga, de transporte de pessoas, tudo nesse rodoviarismo, fazendo com que nós tivéssemos um custo Brasil bem maior. Como falamos anteriormente, o transporte rodoviário praticamente dominou o Brasil. Infelizmente, as ferrovias foram deixadas de lado. O transporte ferroviário é muito importante. Primeiro pelo seguinte, ele tem também os seus prós e seus contras. O transporte ferroviário, que vem lá do século XIX, com o Barão de Mauá, ele tem grande importância no setor, principalmente agrícola. Hoje, o Brasil tem algumas ferrovias que escoam a produção que sai principalmente do interior do Brasil.
Então, a ferrovia é muito importante. Mas você deve estar se perguntando o seguinte: mas Roberto, eu já peguei o trem para ir para a escola. Sim, o transporte urbano também, infelizmente, foi deixado de lado. E já vou dar uma informação que para mim é fundamental para você que fala sobre ferrovia. Bom, transporte ferroviário é o transporte de massa. O ônibus não é transporte de massa. O transporte de massa é o trem. O trem é fundamental para escoar não só a produção, mas também fazer com que a população consiga se locomover até de uma maneira mais adequada, com menos custos. Talvez até com menos trânsito, né, como a gente tem nos grandes centros urbanos. Então as ferrovias são fundamentais, principalmente a médio e longo percurso, e com cargas elevadíssimas. Logo, infelizmente, como eu falei, a partir da década de 50, a entrada das automobilísticas no Brasil fez com que as ferrovias ficassem abandonadas. E somente agora, nos últimos anos, essas ferrovias vêm ganhando espaço no cenário brasileiro. Principalmente, como eu falei, no interior do Brasil, que faz com que o produto que seja escoado do agronegócio brasileiro chegue aos portos do Brasil ou chegue à mesa do trabalhador com um custo um pouco menor. Isso pode favorecer não só o nosso comércio externo, dando maior competitividade ao Brasil, mas também diminuir nossos gastos dentro de casa quando a gente vai ao mercado. Vocês já ouviram falar no transporte de hidrovias? As hidrovias no Brasil, certamente vocês ainda não viram isso. Muita gente que está nas áreas urbanas, certamente nunca ouviu falar sobre hidrovias. Mas o Brasil tem algumas hidrovias muito importantes, principalmente a Tietê-Paraná. Roberto, Rio Tietê, eu já vi lá em São Paulo aquele poluído. Sim, não é aquela região, né, mas é um trecho de ligação entre o Rio Paraná e o Rio Tietê, fundamental para o escoamento de produção. Posso falar o seguinte para vocês, dar uma dica importantíssima quando vocês ouvirem falar de transporte hidroviário. Primeira dica é, o transporte hidroviário é o mais barato de todos. Entretanto, o Brasil tem um problema em relação a isso. Primeiro, o Brasil tem um relevo acidentado, com rios caudalosos. Os rios, até tudo bem, passa, mas o relevo acidentado impede que o Brasil tenha muito mais hidrovias. E certamente essa intermodalidade seria fundamental para que nós tivéssemos um custo menor dos nossos produtos, tanto para exportação quanto para o consumo interno, porque as hidrovias têm um custo baixíssimo, mas nós não conseguimos adaptar todos os rios a serem transportes utilizados para o transporte hidroviário. Então isso faz com que a gente tenha uma limitação e principalmente o transporte hidroviário se concentra em outras regiões do Brasil e não nos grandes centros urbanos. Imagina um país com um litoral do tamanho do Brasil. Qual seria o tipo de transporte que poderíamos utilizar? Certamente vocês pensaram no transporte marítimo. Sim, fundamental. Infelizmente, a nossa infraestrutura portuária não conseguiu acompanhar a tecnologia no mundo em relação a esse tipo de transporte. Vou dar um exemplo. Quando um navio brasileiro chega num porto chinês, ele demora no máximo 2 dias para fazer tudo que ele tem que fazer lá. Em compensação, um navio chinês num porto brasileiro demora 2 semanas. Olha só a diferença no processo comercial. Isso acarreta o custo maior no processo produtivo, ou seja, na mercadoria que você está vendendo. Consequentemente, o transporte marítimo seria fundamental para o Brasil, se nós tivéssemos toda essa infraestrutura. Entretanto, nos últimos anos, vem acontecendo um fenômeno que vem favorecendo um pouquinho o transporte marítimo no Brasil. É um fenômeno chamado de cabotagem. Bom, que negócio é esse, Roberto? Cabotagem. Cabotagem é o transporte marítimo entre portos dentro do território brasileiro. Como isso acontece? Por exemplo, você quer escoar a produção que está no Porto de Santos para o Maranhão. Você sai daqui do Porto de Santos, vai até o Porto do Maranhão e consegue escoar essa produção, certamente com um custo muito menor. A cabotagem é uma alternativa importantíssima para o Brasil nessa redução dos custos das mercadorias.
Como eu falei, fundamental para um país que tem um litoral desse tamanho. Falamos de todos os tipos de transporte. Transporte rodoviário, que domina o território brasileiro, o rodoviarismo, falamos sobre a ferrovia, falamos sobre hidrovias, falamos sobre cabotagem. Entretanto, qual seria o melhor transporte para o país? Bom, primeira coisa da gente comentar é, a gente não pode ter um transporte fundamental. A gente tem que ter o quê? Uma intermodalidade, uma relação entre o transporte. Ou seja, esses cenários de transporte que nós temos no Brasil, eles precisam estar interligados. Inclusive o transporte aéreo, porque a aviação também é um tipo de transporte fundamental. Entretanto, sabemos muito bem que o custo é muito maior. Mas essa intermodalidade pode fazer uma redução do custo final do produto e melhorar a nossa competitividade no cenário internacional. Ou seja, se eu transporto uma parte com hidrovias, uma outra parte com ferrovia e consigo chegar com uma outra parte em rodovia lá num porto estruturado, certamente esse produto vai ter um custo muito menor na competição do cenário internacional hoje. Então, a relação não é o domínio principal de um tipo de transporte, mas sim a relação entre eles. E, é claro, o investimento em outras modalidades, porque as modalidades de transporte, elas são específicas para determinados produtos, são específicas para tempo, são específicas para distância. Então, cada uma tem a sua característica. Isso que faz com que o nosso produto final tenha um preço adequado para todos. Outro aspecto muito importante em relação ao transporte são as redes de comunicação. Mas, Roberto, você não está falando de transporte? Eu pensei que era ônibus, carro. Estamos falando de transporte, levando em consideração que nós temos o transporte de dados. Como assim transporte de dados? Bom, quando você acessa a internet no seu celular, é o transporte de dados. Quando você envia um e-mail, transporte de dados. E hoje, com a evolução da tecnologia, esse transporte de dados, essa rede de comunicação está cada vez mais evoluída. Certamente vocês já pensaram no 5G, já da internet das coisas, da integração entre os objetos. Isso mesmo, essa é a evolução dos meios de comunicação. E isso é que é o transporte de dados. E, na verdade, hoje no mundo, isso é fundamental, tanto para desenvolvimento quanto para mostrar quem são as grandes potências mundiais, porque os dados são fundamentais. Tanto que na Revolução 4.0, a gente tem uma característica chamada Big Data, o grande processamento de dados, a grande quantidade de dados processados. Isso é fundamental não só para países, mas para empresas, mas para o mundo de uma certa forma, porque você que usa a internet, você que envia um e-mail, que está com acesso direto, entra nos sites, certamente necessita muito da evolução dessa rede de comunicação. Entretanto, nem todo mundo tem acesso não só à rede de transporte, mas à rede de comunicação. Infelizmente, a desigualdade no país faz com que isso aconteça. O acesso ao transporte, o acesso à comunicação é fundamental para o desenvolvimento do país como um todo. E as pessoas que, infelizmente, não têm esse acesso estão excluídas no que hoje nós chamamos de cenário globalizado, no cenário global mundial. Bom, galera, rede de transporte, como eu falei, é fundamental. Então, entender o rodoviarismo, entender o esquecimento do setor ferroviário, o impedimento do setor hidroviário, é fundamental para você analisar todo esse processo de transporte e entender também que o preço final da nossa mercadoria está relacionado a isso. Galera, não se esqueça de ver os outros vídeos, é importantíssimo para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.